Gente, vocês não têm noção que eu perdi 10 minutos de gravação aqui agora porque essa porra parou de gravar do nada. Mas vamos lá, continuando. A gente estava vendo aqui o Hello World com o tipo Enumerator, né? Então, vamos continuar. Debugando aqui, a gente consegue entrar dentro do método aqui, ó. Vamos lá. Então, né? E aí eu tenho aqui meu... Bom, o parâmetro que eu passei na minha variável de idiomas, eu vou retornar a frase. Então, é praticamente isso que acontece para todos os três ali em cima, tá? Vocês têm que só lembrar o seguinte: por que que o console writeLine está exibindo uma função? Só que você vai lembrar, ele não está exibindo uma função. Ele está exibindo o retorno da função. O retorno da função é o quê? É string. Então, para o writeLine, o que está acontecendo aqui, na verdade, é só uma string que ele vai ler, entendeu? Vai acontecer tudo que tiver que acontecer aqui dentro. Óbvio que se não quebrar, que é o nosso caso aqui que vai dar certo, ele não quebra, vai retornar uma string. E na hora que chegar no momento do console writeLine exibir na linha, ele só vai ler a string, que é o retorno que a gente fez aqui. Beleza? Então ele faz isso para todos os três. Ó. Aí chegou o inglês agora e por último o japonês. Beleza? E aí ele vai exibir. Aí, continuando aqui, vamos pegar um outro tipo que dá muito problema aí, que é o datetime, tá? Então, eu quero aqui agora exibir um horário para cada país aí. Opa, escrevi erradaço. Vamos lá, private, static, datetime. Lembrando que estático, porque minha classe é estática. Na verdade, ela nem é, né? Acho que não precisa de estático. Deixa eu tirar aqui. Mas o voidman é estático. Aí precisa. Então, beleza. O que eu tava fazendo? Tá. Obter horário. Tá? E aí eu vou passar idiomas de novo, só para aproveitar. Na verdade, a gente poderia mudar o nome aqui. Vamos mudar o nome. Vou colocar localização. Tá? Vou usar o enum ali. Esse enum aqui eu vou chamar de localização também. Então, ó, mudei localização. Vai ser idiomas não. Localização, localização. Na verdade, mais fácil vocês querem. Tiro aqui em cima. Idiomas, localização, substituo tudo. Foi. Beleza? E aqui eu troco também localização. Ok. Ok. E no obter horas aqui eu tenho que retornar um datetime. Mas vamos fazer outra coisa aqui também. Vou colocar Brasil, Japão. Deixa eu só conferir se está gravando esse cara aqui para não ter minha surpresa, né? Deixa eu deixar ele aqui. Beleza. Japão e Estados Unidos. Beleza? Então, ó, Brasil, Estados Unidos, Japão. Beleza? Eu vou tirar... Na verdade, não tem problema nenhum deixar esses caras aqui, não. Por enquanto, deixa assim. Então, ó, o que eu quero fazer agora? Eu quero exibir de baixo aqui o horário do Brasil. Beleza? Eu esqueci de arrumar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma ideia daqui de cima, gente. Ó. Posso até copiar, só que com algumas diferenças. Eu não vou retornar string, correto? Porque o meu tipo aqui, ele é datetime. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Trocar esse cara, datetime, ao invés de string. Vou inicializar o campo aqui, tá? Para ele não ficar vazio. Poderia deixar o campo vazio? Poderia, mas eu vou inicializar para evitar de dar erro de null pointer. Então, vou colocar aqui, então, ó, datetime igual a new datetime, tá? Então aqui inicializei ele e aqui embaixo, no switch case, como não é do tipo string, não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Passar o tipo de datetime. Eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui que retorno vai ser igual a, para ficar fácil, tá? Datetime now. Beleza? Então, eu vou pegar o meu horário aqui do Brasil e vou exibir na tela. Japão vai ser 24 horas na frente, né? Então, datetime.now.add mais 24 horas, né? Opa, add hours, quer dizer aqui. 24, ou add days também dá, né? Add days 1, vou jogar pra frente. E o horário americano eu não faço ideia qual que é. Acho que eu consigo fazer para trás aqui nas horas, né? Acho que é para trás as horas. The hours. Será que eu consigo fazer um negativo aqui?
consigo, ó, menos 4. Acho que é menos 4 horas do nosso horário, né? Não tenho certeza, ou menos 3 horas. Deixar assim, tudo bem. Não é o ponto saber. Agora aqui em cima, eu vou fazer um novo console.writeLine. Console.writeLine. E vou colocar horário atual, né? Qual que é o horário atual? Obter horário. Ó, olha só, concatenando, obter horário. Vou passar o quê? Mesmo parâmetro, porque eu estou no Brasil. Localização Brasil. Ele vai pegar aqui, fechei o parêntese e ele vai exibir a hora para mim. Para não perder o costume, tá? Isso aqui é coisa minha, porque eu não acostumei com C Sharp novo ainda. Vou colocar o teu string, mesmo sabendo que não precisa. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar o retorno dessa função, que é um datetime, converter para toString e concatenar com o horário atual. Vou repetir para os outros dois. Opa. Só acertando aqui o parâmetro. E vou lá. Vamos mandar executar. Olha aí, horário atual. Olá, mundo, horário atual. 11 e pouco. Lá no Japão, botei um dia na frente, deu, não ficou bom isso aqui, né? 11 horas, esse aqui deveria pegar a hora de novo. Datetime não, ADD hours. Acho que é mais fácil para trabalhar. Bem que não é 24. 24, né? Esse aqui, tá, ok. Beleza, vou fazer outra coisa aqui também. Vou dar um /n aqui, ó. Para poder esquipar a linha, que eu tô achando que tá muito junto. Ok. Por que tem um Hello World aqui? Tô ficando maluco. Brasil. Tô ficando maluco aqui, ué. É possível, tem um erro aqui, hein, gente, ó. Olá, mundo, horário atual. Aí tem um Hello World, horário atual. Ah, não, tá certo. O Konnichiwa CK horário atual, tá certo. É o meu /n ali que bagunçou tudo. Deixa eu ver aqui. Como é que tava antes mesmo? Eu esqueci. Não, cara, pode sair. Olá, mundo, horário atual. Hello World, horário atual. Já CK horário atual. Deixa eu tirar esses casos aqui fora que estão me confundindo. Parar a aplicação, tirei. Beleza. Esqueci o que eu ia fazer. O que que eu ia fazer, hein? Ah, eu ia pôr /n aqui. Então, /n no final da linha aqui. Vamos ver como é que ficou. Ah, bem melhor. Então, vimos aqui agora o quê? Que no console.writeLine aqui, onde o parâmetro é uma string, eu fiz o quê? Eu concatenei um método que tem o retorno do tipo datetime com uma frase, que é string, por ser texto, beleza? E depois eu converti esse datetime para toString. E falei, peguei cada um de um lado, falei, ó, você tem um datetime aqui, você tem um string aqui. Opa, cadê o canto? Você tem um datetime aqui, você tem um string aqui. O que eu quero fazer? Eu quero juntar os dois. Posso juntar os dois? Não, porque são tipos diferentes, então tem que converter um deles. O que eu fiz? Eu converti o datetime para string, e aí sim eu consegui juntar. Beleza? Fechou? Ok. Então, ó, fechei aqui. Top! Agora, gente, isso aqui a gente ainda não está na orientação objeto. Então, a gente, supondo agora que a gente vai começar com a orientação objeto, vocês precisam de ver alguns outros tipos que são tipos, né, os tipos genéricos, né, que é o tipo de orientação objeto que a gente vai usar. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Deixa eu tirar isso tudo aqui, que a gente vai começar do zero. Tira, tiro, tiro. E... vamos embora. Ó, qual que é a próxima etapa aqui? A gente tem que... Opa, apaguei demais. A gente tem que pensar na orientação objeto. Assim, é um pouco complicado de explicar teoricamente, porque ela, no nosso dia a dia, seria como se fosse qualquer objeto. Então, por exemplo, a gente tem aí um objeto, a gente tem que considerar tudo como se fosse objeto, tá?
Tanto que na faculdade a gente ensina uma matéria para isso que chama pensamento sistêmico, que ajuda nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar com carro, né? O carro, o objeto carro, ele tem o quê? Ele tem uma porta, ele tem motor, ele tem assento, ele tem ali ar-condicionado. Então, se eu imaginar o carro como se fosse um objeto e eu quebrasse ele em pedaços menores, como se fosse um Lego, eu teria vários pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos podem ser as propriedades, né? Vou chamar de propriedade do, do objeto, beleza? Então, só que a gente tem que pensar o seguinte: tem outro objeto além do carro que também tem, por exemplo, roda, que também tem motor, né? Que também é pilotado por uma pessoa, que é o que? É moto. Então a gente tem o objeto carro e objeto carro e o objeto moto, que tem ali os mesmos assim, atributos, né? As mesmas propriedades. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar nisso daí de uma maneira que a gente reaproveite, entendeu? Então, olhando dentro da orientação de objeto, como é que a gente faria, né? A gente pensaria o quê? São os dois, eles têm uma coisa em comum mesmo. O que que eles são? Eles são automóveis, beleza? Então, eu tenho aqui automóvel, né? E o automóvel, eu tenho as coisas comuns aí, né? Porta não é comum, porque moto não tem porta, né? Então, mas eu tenho rodas, eu tenho a marca e eu tenho o motor, por exemplo. Vamos pôr o motor aqui, tá? Só a título de exemplo. Então, aqui eu tenho o objeto, né? Transformei, falei que automóvel é um objeto e aqui eu tenho as propriedades dele, beleza? Só que aí a gente tem que ter na cabeça o seguinte: por que eu não coloquei aqui, por exemplo, que eu comentei, a porta? Porque nem todo automóvel tem porta, beleza? A moto não tinha porta. Então, ó, deixa isso aqui. Deixa isso aqui do lado, diminui um pouquinho. Fechou. Supondo que eu tenha aqui um objeto carro. Eita, você sabe o que é? O objeto moto. Motor. Hello, motor. O que eu tenho aqui, ó. Eles todos são o quê? Automóveis. Beleza? Os dois são automóveis, tá? Qual que é a diferença? Esse aqui tem mais portas, né? Esse ali do lado direito não tem porta, não existe porta. Não tem porta. Então, como é que isso aqui fica para um sistema, sabe? A gente tem que lembrar que é o seguinte, nunca esquecer que o objeto, ele parte desse princípio aqui de quebra, sabe? Então, se eu olhei para a rua e vi uma moto, um carro e imaginei na minha cabeça, vou quebrar em coisas comuns, né? Como se fosse conjunto, vou quebrar em coisas comuns que tem entre um e outro. O que que é comum? Então eu tinha que a roda, a marca e o motor. O que que não é comum? A porta. Ah, tem cor também, né? Se fosse pensar, pode ter cor também, os assentos, né? Enfim, vai tendo mais coisas que vai ter em comum. Então a ideia é bem essa quando a gente pensa em orientação a objeto. A gente pensa no objeto, a gente pensa se tem um outro objeto que é comum a ele. Se a gente tem, a gente separa. Recomendo no início começar com papel e fazer igual eu tô fazendo aqui, tá? Porque aí fica mais fácil de entender. Aí, então, ó, eu tenho um objeto automóvel. O objeto automóvel, eu tenho carro, que também é um objeto, e tenho moto, que também é um objeto. Como que eu transformo isso aqui em código e por que que isso aqui é importante para variável? Porque aqui, ó, na hora que eu quiser exibir um carro, por exemplo, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que criar o objeto automóvel antes de criar o objeto carro. Então, eu vou fazer aqui public class automóvel, tá? Aqui a gente usa o class para definir um objeto, tá? Então a gente está chamando essa classe, a gente não está chamando ela de classe automóvel, a gente está chamando ela de objeto automóvel. Então, objeto automóvel, automóvel. E o que que tem em comum? Roda, marca e motor. Vou criar a propriedade aqui. Ó. Propriedade roda de quantidade, né? Quantidade de rodas. Propriedade aqui a marca. Tem modelo também, tem outras coisas, né? Enfim. E motor. Opa. Motor.
tá?